Vamos, Brasil! E agora um assunto muito bacana, muito sério, muito legal para a gente poder entender, esclarecer dúvidas, né? O momento agora a gente vai falar, na nossa roda polêmica toda quinta-feira, a gente fala sobre um assunto muito interessante. E hoje a gente vai falar sobre adoção. Então, se você tem alguma dúvida, quer esclarecer, é só ligar. Pode ligar, participar ao vivo mesmo, 2578-6000 para fazer sua pergunta. Ou pode mandar para o Levi Fernandes também ali, no Levi... Não, Levi no Underline Fernandes é o Instagram dele. Pode ligar, pode mandar no 953970461, tá? Tô passando seu Insta para mandar perguntas para você, ó. Tá bom. Pode mandar no WhatsApp. Sem ligar no WhatsApp, né, gente? Só mandar perguntas, né? Porque agora o momento é de a gente esclarecer e entender. Tô recebendo aqui, para você que tá em casa, só entender a nossa roda de amigos aqui, o Fernando aqui, que ele é conselheiro tutelar da Vila Mariana. É isso? Sim. Fernando, a Elisângela Gomes, professora que adotou 4 crianças. Isso, bem-vinda, viu? O Rodrigo Oliveira, que é o marido, né? Sim. O paizão. E a Maristela Bedidotti, que é psicóloga. Gente, bem-vindos todos vocês. Eu queria primeiro saber o que mudou na lei agora para adoção. Como que está hoje para a gente adotar uma criança? Tem essa fila de espera, é fila única, não é? Você pode ter escolha, você parou aquela coisa, quero com um mês, quero com... Como que está a realidade hoje para adotar? É importante entender que as dúvidas que surgem a respeito do processo de adoção e todas essas questões que vêm surgindo, ela sempre está regulamentada em base legal, né? E isso tudo pensando no interesse da criança e do adolescente. Então tem todo um procedimento, um fluxo, né, que é estabelecido pelo processo que é da entrada na vara da infância e da juventude e é tratado de uma forma específica pensando em cada caso. Então essa questão de tempo, quem pode ser o adotando, aquele que tem o interesse em adotar, as crianças que podem estar suscetíveis à adoção, cabe a uma equipe técnica especializada para o entendimento dessas duas partes. Mas está demorando muito, Fernando? Porque eu vejo muita gente querendo adotar e fala assim, Nani, eu estou tanto tempo na fila esperando. Então, agora teve todo um procedimento, né, legal, baseado nas mudanças desse processo para que possa dar mais dinâmica, né, nas questões relacionadas às crianças, adolescentes e às famílias. No entanto, é importante observar que isso não é feito assim por acaso. Uhum. Tem toda uma complexidade por trás desse processo que também tem que ser entendida. Então você tem questões que nem todas as crianças que estão numa instituição de acolhimento ela está necessariamente para o processo de adoção. E aquelas que já foram destituídas do poder familiar, ela também precisa passar por todo um processo que justifique e que legalize isso. E as famílias também precisam passar. Então, uma família que tem o interesse na adoção, ela precisa, em primeiro lugar, buscar essa orientação legal, baseada na legalidade. E quem vai poder fazê-lo é a vara da infância e da juventude, juntamente com seus técnicos. E a preocupação, ela existe em relação ao tempo, mas isso é muito pessoal de cada situação, tanto da criança quanto da família. E aí os trâmites é o que se busca na mudança, tem toda uma complexidade que se baseia assim, em políticas que possam facilitar ou melhorar a vida isso. De quem está querendo adotar e para a criança também. Exatamente. Né? Aí eu acho que mais para frente seria importante a gente se questionar o que seria importante para a gente dinamizar o processo de adoção pensando nesse grupo e nessa pauta que é tão interessante para a nossa sociedade. Certo. Elisângela, você, professora e adotou 4 crianças, vocês dois. Ela está com o microfone. Ele também acho que está, não sei se está ligado. Me diga, amada, como foi, quando você tomou a decisão? Então, na verdade, nós nunca sonhamos em adotar, né? Eu tinha 2 filhas biológicas, a Eduarda e a Manuela. Na gravidez da Manuela, a Eduarda hoje com 18, a Manuela com 10. Né? E na gravidez da Manuela foi uma gravidez muito complicada, né? Eu falei, vou operar, chega, né? 2 filhos tá ótimo, tudo bem. Operei. E depois, numa certa situação, nós começamos a conviver com a família do Marcos,
que foi o primeiro que eu adotei, né? Com o pai e com a mãe. De ver sempre, de eu levar frutas, verduras, enfim. Ele tinha que idade? Ele tinha 4 para 5 anos. E nessa ocasião, né, entre idas e vindas, o menino virou e falou: quero ir embora na sua casa, tia. Eu olhei e falei: olha, seu pai tem que deixar, não é assim, né? A irmã dele já estava sob a guarda da minha irmã, né? Então já estava meio que em família, tudo. E daí liguei pro meu marido que estava trabalhando. Eu falei: o menino quer ir embora pra casa, o que eu faço? Ele falou: leva. Eu falei: você tem certeza? Tenho certeza. É uma mais, né? Tô com dois. Leva. E assim foi. No outro dia ele já estava me chamando de mãe. E não diretamente pra mim, porque ele estava gritando no quarto. E a hora que eu cheguei no quarto, eu falei: você tá querendo sua mãe? Ele falou: mas não, você não é minha mãe a partir de agora? E eu fiquei naquela dúvida. Eu falei: tá, se eu sou sua mãe, o que você precisa? Eu queria tomar um café. Daí já coloquei a mesa toda satisfeita, né? Eu fui adotada por ele, né? Nisso nasceu a Maristela, irmã dele, de 25 semanas. Ficou um tempo no hospital. E numa determinada ida e vinda, né, do pai e da mãe, ele me encontrou na casa da minha irmã, porque assim, ele não tinha o meu endereço, ele tinha o meu telefone. Ele me ligou e falou: olha, eu tô com o seu carro aqui, eu sei que é o seu carro, eu sei que você tá aqui, eu tô com a Maristela aqui na rua. Eu falei: como assim? Desci correndo do apartamento da minha irmã, fomos lá e ele falou: olha, não tem condições de ela ficar em casa. Por quê? Porque a mãe é usuária. Né? Ele falou: eu não fico, não cuido. Ela fica lá, Deus dará, então não tem a menor condição. Qual era a idade? Meses, 4, 5 meses. Gente, 4 meses? Assim, na verdade, ela nasceu de 25 semanas. Muito ela tinha acabado de deixar a maternidade, coisa de 15 dias. 15 dias. Já não queria mais. Não estavam mais cuidando, né? Certo. E assim, com vários tratamentos e tudo. Com todo o trabalho, né? Muito delicado. Sim, porque ela é PC, ela tem paralisia cerebral, ela não anda, ela é muito inteligente, ela fala tudo, conversa com todo mundo. Tivemos, né, a assessoria de fisioterapeutas e terapeutas maravilhosos da nossa vida, assim, que cuidaram mesmo, coisa que a gente achava que a Maristela nunca falaria. Graças a Deus conseguiu. E com os 3 anos de idade ela começou a falar e desembestou e fala. Ela teve alta da fono. A fono falou: eu vou dar alta, não aguento mais. Que bom, gente. Maravilhoso. Deixa vocês só um segundo que eu tenho que dar um recadinho com ele. Já volto pra gente continuar. E pra você que tá em casa, que tem alguma dúvida, por favor, pode mandar perguntas. 95397-0461. Voltamos, Brasil, com a nossa roda hoje polêmica falando sobre adoção. Tem alguma pergunta para fazer? Aproveita que o momento é esse. Estou conversando aqui com a Elisângela, né, que é professora e adotou 4 crianças, ela e o marido Rodrigo. E depois ficou mais essa segunda bebê. Isso. E depois? Fala pertinho do microfone. No intervalo da terceira que veio pra gente, nasceu a Júlia, que ficou com a mãe. Né? A mãe utilizava dela para pedir as coisas e barganhar mesmo. Né? E na sequência de 1 ano, mais ou menos, não foi? 1 ano entre o nascimento da Júlia. São dos mesmos pais? Dos mesmos pais. Gente! No intervalo disso nasceu a Mariana. A Mariana, ela também ficou internada 2 meses e teve todo um processo. Essa era a Mariana. Essa era a Mariana. Bom, eles fazem filhos para vocês, né? Já tem. Quem já vai. A Mariana já tinha um consenso em casa. Se você aparecer com outra criança aqui, nós vamos embora e você fica com a criança. E quando nós saímos do hospital, que a mãe virou para mim e falou assim: olha, eu não tinha voltado no hospital porque eu sabia que ela tinha o mesmo defeito que a Maristela. Olha. Aquilo me deixou, sabe assim, fadigada, com vontade de pegar ela pelo pescoço no elevador. Eu falei: não, olha, você pode ficar tranquila, porque ela vai para minha casa. Porque quem tem defeito é você. A Maristela tem deficiência. São coisas bem diferentes. E nisso, ela tá tudo bem. Como... Nem aí, né? Nem aí. E no carro, ela desceu, a hora que ele parou, foi muito engraçado. Eu com a criança eu olhei, atrás. cadê a mulher? A mulher já tinha corrido do carro. Ela desceu do carro e foi embora.
do nada. E nunca mais procurou? Ele olhou, Não, isso eles não. ligam, Não, né? nós nos Querem vemos ver sempre. a avó, né? Que tem uma certa deficiência também, não podia ficar com as crianças, né? Então, às vezes ela me liga e fala, olha, eu queria vê-los. E a gente, na medida do possível da correria do dia a dia, a gente acaba levando para a avó ver. E daí veio a Mariana, e quando veio a Mariana, o Conselho Tutelar fez uma denúncia de que a Mariana não estava na casa dos pais e tinha sido adotada à moda brasileira, né? E na realidade não era isso. A gente não estava adotando ninguém, nós estávamos cuidando das crianças, né? Nós não tínhamos intenção de adotar. E ao fazer a denúncia, nós recebemos uma intimação da assistência social do fórum para que a gente comparecesse lá e verificasse sobre a adoção. E aí deu sobre a adoção não, sobre a devolução das crianças para os pais. Só que, na verdade, o que o fórum queria era o seguinte, eles não queriam o Marcos, eles não queriam a Maristela, que tinha paralisia cerebral, eles queriam a Mariana para mandar para um abrigo, porque ela era recém-nascida, branquinha, bonitinha, tinha uma fila de pessoas. Conforme a fila espera, né? A fila de espera é exatamente Aí assim, essa. com paralisia cerebral ninguém quer. Ninguém queria, né, Maristela? Um menino que já está com 9, 10 anos, Também ninguém quer. É isso que eu falo, é muito complicado. Maristela, e esse lado... Engraçado, né? Você vê, mãe, né? Por ser, parir só, vamos falar assim, né? A gente que é mãe aqui sabe. Porque deu os 4 filhos, e como que é essa mãe do coração? Né? Como que é essa convivência? Como que é o trabalho emocional, psicológico que tem que ser feito com as crianças para quando sente que os pais deixaram? Isso que eu quero entender. Eu conheço muitas crianças que foram adotadas e tem sempre aquele quesito. Ah, eu queria conhecer meus pais biológicos, que não é o caso de vocês, que sempre falam verdades. Como que fica a cabeça das crianças nessa coisa da adoção? Ai, Nana, é bem importante falar desde pequenininho, porque faz parte da história dessa criança. Do jeito que os pais idealizam, a criança tem uma expectativa e fica uma lacuna. Se ela cresce num ambiente que essa história é muito velada, é como se faltasse algo, porque vai faltar partes daquela história. E o que pode ocorrer também? Ela descobrir por terceiros. Aí fica uma questão, meus pais tinham vergonha de mim, começa a criar uma fantasia. O porquê que isso não aconteceu, o porquê que eles não me falaram. Muita gente, às vezes, quando é adulto, acaba descobrindo e causa vários conflitos. Conflitos com os pais, não aceita, nega, toda essa questão. Então, assim, é bem importante, desde pequeno, a gente trabalhar, porque a criança também tem expectativa. Quando a gente fala de adoção efetiva, tem que falar de uma adoção... Tem uma idade certa pra gente falar? Não tem uma idade, mas geralmente eles começam a perguntar com 3, 4 aninhos. 4 aninhos. Da onde que eu vim, Em como casa, foi? Nós temos isso. A Maristela vive falando, não é, mamãe, que eu nasci da sua barriga? Eu falo, não, você nasceu do meu coração. Daí a Júlia grita, e eu? Eu também, você nasceu do meu coração. Não, mas você me deixava lá na Gisele, eu nasci na sua barriga. E os filhos biológicos? Na cabeça dela, eu Como sou a se mãe tivessem biológica e eu todos deixava. nascidos dela, não tem diferença. distinção. A minha de 18 anos cuida deles como mãe, né? Assim, a gente trabalha, né? Sai para levar um em tratamento, busca outro na escola, faz todo esse movimento. E a minha de 18 anos sempre ali. Sempre, esse sábado mesmo, ela falou, mãe, posso levar eles no cinema? Foi todo mundo pro cinema, ela e o namorado, todas as crianças, e eu e ele ficamos em casa. Porque nós não fomos convidados, entendeu? Para ir pro cinema, mas... É bacana esse vínculo, né? Fazer parte mesmo, sabe? Acolher é ser um integrante mesmo. O vínculo é muito importante, a construção deste vínculo. E essa criança, quando ela descobre, então, que ela foi uma criança adotada, né? Que é uma filha do amor, do coração. Eu acho que é importante a forma que se fala. Que foi planejado, teve uma escolha, teve uma dedicação. Muitas coisas é a fantasia dos pais. Ah, ela não vai querer mais saber de mim, ela vai querer voltar para a família. E às vezes o pai cristaliza aquilo e interfere na educação. Porque ele passa para aquela criança e começa, ela é pobre coitada. Aí o filho vai tomar um refrigerante e derruba, eu não posso brigar por causa disso. Então é importante sempre você trazer como parte mesmo daquela história, explicar, mostrar. Hoje em dia tem várias mães fazendo aqueles ensaios, né, de pais do coração, para traçar uma história e mostrar, olha, você também foi planejado, você não veio da barriga, mas veio do coração.
Então isso é muito importante. Que é muito especial, né? Quando vem do coração, né? E nesse ponto, que é muito importante observar, quando no caso dela é muito específico, porque ela tinha uma ligação com a família, né? Tinha uma proximidade, passou por uma etapa que gerou essa dinamização do processo de adoção. Mas quando isso ocorre de outras formas, que a criança já estava numa instituição de acolhimento, é importante essa questão do apoio, da assistência psicológica, do apoio de uma equipe que trabalhe isso tanto com a família e tanto com a criança, dependendo da idade. E isso vai facilitar todo esse processo de internalização, de convivência, e é o que vai fazer ter maior ou menor sucesso nessa relação. Fernando, isso tem muita criança para ser adotada? Olha, hoje nós temos um número de, um número exato de 43 mil crianças em instituições de acolhimento. 43 Dessas mil. 43 mil, estou usando o número exato. Dessas 43 mil, um número de 8.300 crianças estão no sistema de adoção. E é importante observar que existe um cadastro nacional para adoção. Essas crianças, a partir do momento que ela passa pelo a perda de instituição familiar, ela passa pelo poder do Estado, é automaticamente em 24 horas colocada no sistema do Cadastro Nacional de Adoção, tem toda uma regulamentação e aí vai passar por esses filtros, que é o que a gente estava quase chegando aqui. Quais as crianças que são procuradas para serem adotadas pensando na sociedade brasileira? Então você vai ter todo um perfil, que é o que dificulta e traz esses mitos do porquê que demora tanto. Não é só o processo judicial e legal que faz com que demore. Mas é que as crianças vão envelhecendo e a gente sente que, infelizmente, as pessoas querem adotar crianças mais novinhas, para essas crianças terem uma adaptação, tenham esse sentimento. E para isso é importante a gente entender, porque ainda, numa grande parte, procura crianças com perfil que não são aquelas que estão nas instituições e sob o poder do Estado. Então procuram crianças brancas, ainda há uma dificuldade de fazer como eles tiveram esse acolhimento de adotar aos irmãos. Tem que ser irmãos, né? Quando você vai Exatamente. adotar. Então ainda tem a questão da cor, da etnia, ainda tem a questão da adoção do grupo familiar e ainda você tem a questão das crianças com deficiência. Né? Inclusive agora, na tramitação legal, é justamente dinamizar esses processos para que essas crianças tenham, inclusive, assim, maior adesão de pessoas e também uma tramitação mais rápida, no sentido de que realmente o tempo passa. E não é só uma questão legal, há toda uma questão que tem que ser trabalhada, que é a conscientização, né, e a abertura para o que é preciso? Qual é a entrada quando você vai? Hoje para um tá casal ou uma família homoafetivo também, né? O homoafetivo. E é importante observar quem hoje pode passar por um processo de adoção, se tornando um adotando, que é aquele que tem interesse em adotar, né? Então, primeira coisa, faça pela base da legalidade. Procure a vara da infância e da juventude, vai ter toda uma equipe especializada para atender a essa família. Então pode ser uma família no sentido tradicional, uma família instituída hoje, um casal homoafetivo, seja ele masculino ou feminino, e ainda há também, por jurisprudência, a possibilidade de adoção de pessoas solteiras. Não há uma limitação de idade por parte do adotando, que são aqueles que têm interesse, né? E é importante observar essa legalidade. Tudo isso pode ser encontrado, essas informações que a gente não conseguir passar totalmente aqui, procurem a vara da infância e da juventude da sua cidade. Ela tem localizada, se for uma cidade grande, vai ter uma específica por região. E nessas varas da infância e adolescência são todas as orientações que as pessoas precisam. Vai ter uma comissão específica de adoção, com todo o procedimento, orientação, legalidade, apoio e acolhimento. Isso é muito importante. Por que todo esse procedimento legal foi adotado? Porque nós temos um histórico muito difícil da infância. Tem o antes e o depois. É um divisor de águas. Fernando, toda vez que o telefone tocar, alguém querendo falar com vocês, tá? Ah, tá ok. Só um minutinho. Alô? Oi, Nani. Com quem falo? Boa noite. Meu nome é Maria de São Bernardo do Campo. Bem-vinda. Você é uma inspiração, viu? Bem-vinda, meu coração. Mil corações também para você. Você quer fazer uma pergunta, amada? E os seus convidados também são sempre assim, estrelados, viu? Ai, que bom. Então, a minha pergunta é, quando você tem intenção de adotar crianças dentro da própria família,
sem ter que anular o nome do pai, da mãe, na certidão de nascimento. Eu sei que já existe aí alguma coisa dando um amparo. Quando você ajuda alguém da família que não está conseguindo manter toda a responsabilidade que uma criança precisa, e daí você divide essa responsabilidade com alguém da família que já tem uma condição favorável e quer ajudar sem ter que anular. Ou seja, você fica com dois pais, com duas mães, sim, além de ser tia, além de ser tio, ou seja, ter tudo isso quando a criança vai para uma escola, para o mundo dela e saber dizer quantas pessoas gostam dela de verdade. Um abraço para você. Beijo, querida. É muito importante essa pergunta, porque tem a previsibilidade para esse tipo de situação. No caso, sendo uma pessoa da família que tem uma criança que está num conflito familiar ou numa situação de dificuldade com os seus genitores, ela não vai se tratar de uma adoção. Isso vai ser tratado na vara da família, que pode ser entendido como uma guarda provisória, né, para que aquela relação e o vínculo familiar não se rompa, não? E isso é importante observar, porque a partir desse momento, a criança ela vai ser trabalhada em conjunto com a família de origem dela e a essa família que é o que é chamado de família extensiva, que pode ser um tio, um avô, um primo, e isso vai ser regido pelo Código Civil das questões de grau de parentesco. Então esse processo não vai se dar como adoção. Então ele pode ser sim, diante das instâncias legais, obtido uma guarda, né, que pode ser provisória e de acordo com o que mais acontece, o avançar da situação, ajudando, né? Aí é que vai ser decidida a história final. Fernando, vou convidar vocês para a gente tomar um cafezinho pro chá da tarde. Levi, por favor, convida para as redes sociais as pessoas e faça a pergunta. Na verdade, ele até falou um pouquinho sobre isso, era a questão de pessoas solteiras que queiram adotar, que tem todo esse processo também. Se isso é possível, se já é uma realidade ou se mudou alguma coisa na Constituição para poder favorecer isso. Pode responder à vontade. Então, em relação à questão das pessoas solteiras, né, é sempre importantíssimo observar que o maior interesse é o da criança ou adolescente. Então, há previsibilidade, já teve casos que foram dados a adoção, o termo de adoção, para pessoas solteiras, levando em consideração que não há uma observação específica nas leis, né, da adoção, na lei da adoção, que diga se tem que ser casado ou solteiro. O que há de previsibilidade é em relação às condições da família ou do sexo da criança, isso também tem ou não? Você fala da criança em adoção? Se é homem, se é solteiro, se é casal homoafetivo, qual é a realidade? Por favor, se sirvam, só um minutinho, se sirvam à vontade. Maria Helena já apresentou a mesa para vocês, bolos em padaria da vovó, que arrasando como sempre. Podem se servir à vontade, viu? A gente vai bater no nosso papo sobre adoção, mas vocês podem ir degustando. Tem um cafezinho aqui, gente. Obrigado. Em relação à questão, você diz do sexo, da orientação sexual dos pretendentes à adoção? Sim. Não, quando você, por exemplo, um casal antes quer adotar. O casal homoafetivo aí, os homens, eles podem adotar menino, pode adotar menina? Tem algum tipo de discriminação? Não tem essa discriminação, porque o interessante é que a adoção, ela parte do princípio da afetividade, né? O que é a adoção? O que é essa criança ou adolescente que vai entrar na sua vida? E é importante observar que não é para resolver uma questão assim emocional, de um momento de dificuldade da sua vida. Não, é uma questão de que você está se colocando para pensar na formação de um sujeito de direito. É esse que é o grande divisor de águas. Quando tem também irmãos, você não pode adotar um só, né? A ideia, no caso... Nunca separar. Nunca irmãos, separar. Né? É por isso a maior dificuldade de adoção desse grupo que está lá na lista de adoção. Na nossa situação aconteceu isso. Nós estávamos adotando 3. Que estavam com a gente. Que estavam com a gente, que era a Mariana, a Maristela e o Marcos. A Júlia, que já tinha nascido, estava com os pais. Só que em um determinado momento que um parente deles, porque estou chamando todos os parentes, para saber se alguém quer. Ficar com as crianças, já que aí um parente falou assim: olha, a família está
adotando os 3, mas a Júlia, que está com os pais, eles estão usando para pedir esmola na rua. Foi quando nós entramos. Nós entramos e pedimos a guarda dela também. Ela iria para um abrigo. Sabe, quem adota 3, adota 4. O poder familiar dessa... Pararam por aí? Pararam. Pararam, vocês dois? Ou vão querer mais um? A Mariana... Na realidade, se viesse outros... Ao microfone, amada, por favor. Na realidade, se viesse outros, eu acho que a gente abraçaria a causa, né? Eu penso assim. Eu ia fazer essa pergunta para ela. Mais uns 10. O pessoal Mas tem tá que ter perguntando. condição. O pessoal tá falando Financeiramente... isso aqui, tá? Primeiramente, eles estão elogiando pela atitude e por todo esse processo que vocês passaram, que foi um processo difícil, se vocês fariam tudo isso novamente, eu acho que vocês já responderam. Faríamos. E a Mariana, nós perdemos ela, né? A Mariana, ela faleceu com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses? Ela broncoaspirou dormindo. Ah, dormindo? Dormindo. Que sofrimento, hein? A senhora que eu acordei, ela já estava gelada do meu lado. Ainda acontece muito isso, de perder crianças nessa faixa etária em função dessa... E assim, ela ia fazer o exame lá, Bera, né, o nome do exame, para descobrir assim, se ela tinha refluxo, tudo. O exame estava marcado no dia do enterro dela, que era o dia Não deu tempo. Não deu tempo de fazer o exame. Mais um anjinho no céu, né? Morreu 2 dias antes. Faz muita falta. Daí dizem assim, mas o sofrimento é menor. Não é. Não é. É assim, o amor é o mesmo. Me perguntam, mas o amor que você sente pelos seus filhos biológicos ali? Que não dá, parece que tá tão a Eduarda, a última aqui, a grandona, e a Manuela de azul ali no meio. Ah, sim. Daí o Marcos, ali ele tá bem menorzinho, né? A Mariana no meu colo. O Marcos tá com 12. Tá com 12. E a de vermelho, de chupeta? É a Maristela. No meio é a Júlia, no colo é a Maristela. Qual que vocês perderam? A Mariana, a bebezinha, colo, essa aí. Daí. Ah, meu Deus. Que triste, né? A Manuela aí a Júlia e a Manuela. E que assim, parece que a sensação que a gente tem é de amor puro mesmo, né? É o amor, né? Porque e se olha meus irmãos... o Marcos e a Maristela, você fala assim, são filhos. A gente estava conversando lá fora, são falando filhos. disso, porque assim, faz parte da história. Então, quando ela fala assim, eu tenho 6 filhos, você vê que fazem parte mesmo. Quando a gente pensa numa adoção, muitas pessoas têm uma errada assim, a questão financeira, mas a questão psicológica. Porque teve várias mudanças na vida dos dois que tiveram que se adaptar, se ajustar, veio uma deficiência. Como é que foi esse filho idealizado? Como que foi escolhido? Mas assim, uma coisa que eu tenho certeza, você vai numa festa, você começa a contar pra todo mundo, eu adotei 4, eu tenho 6 filhos. Aí acho que a pessoa acha que você tá passando fome. Chega no metade da festa, ele te arranca 50 reais e fala assim, eu não tenho coragem, mas estão aqui 50 reais. Eu não quero 50 reais. Sim. 50 reais não paga nem o McDonald's deles no final de semana, sabe? Mas eu não precisa. Como isso é igual quando você vai morar sozinho, que a pessoa acha que tudo que sobra na casa dela tem que dar pra você porque você tá morando sozinho. E é muito importante você tocar nessa questão, porque, primeiro, nem pra família perder a guarda da criança, o aspecto financeiro é determinante. Gente, a empadinha tá maravilhosa, hein? Porque deveria ter políticas públicas que apoiassem essas famílias que estão com seus problemas de vulnerabilidade. Tem algum apoio ou não? Tem determinadas políticas públicas, a gente pode falar sobre isso. E também não é determinante para o casal, ou família, ou solteiro, ou casal homoafetivo que tem intenção de adotar, a questão econômica. Porque o princípio é da afetividade. Sim. É trazer esta criança, esse adolescente, para a vida deste casal, para a vida de uma pessoa, no sentido de que é o amor que vai reger toda aquela relação. E realmente isso é uma coisa muito marcante, porque muitas pessoas, elas às vezes não se propõem para adoção, cria esses medos ou até mesmo os mitos, em função é a condição econômica que vai fazer com que eu possa adotar ou não. E não é isso. Por isso que tem que passar por todo esse trâmite da equipe, dos assistentes sociais, da psicóloga, para quê? Para que ele tenha o teu perfil adequado para poder receber essa criança. E outra coisa que eu acho que é importante é... Toca para vocês, para que tipos de adoção podem ser feitas, né? Isso aqui é o quê? Já faz parte da nossa presença? Muito obrigado. E o que é importante observar, Nani? Que não é só a adoção... Mamãe vai levar um monte de pipoca para casa, Mari. Não é somente essa adoção que é importante a gente observar no sentido da informação. Sim. Você pode ter a adoção de outras formas,
que é o apadrinhamento afetivo. Isso pode ser trabalhado também junto a essas instituições. Você pode adotar uma criança, ela estando Exatamente. lá. Tem toda uma regulamentação, tem todo um trabalho. Esse é mais para os maiores, né, de idade. Exatamente. E a criança mais fácil para ser adotada é até 2, 3 aninhos? Exatamente. Há uma procura pelas crianças menores, mais novas. né? 3, 4, assim, E máximo, até no né? máximo 7 anos. E olha como é contraditório. A maior procura se dá para essa faixa etária, mas não é o maior número que se encontra nas instituições. Os números estatísticos são opostos. Mas, Fernando, E você tem, justamente por que... isso, toda essa questão, elas acabam ficando mais tempo nas instituições. E aquelas que, que estão disponíveis para adoção são que não fazem parte do perfil procurado. Então, o que a gente falou, cor, idade. E ainda tem as questões ainda de saúde e tudo mais. Amores da minha vida, gratidão a todos vocês. O programa já chegou ao fim. Maria Helena, empadaria da vovó, sempre para todo mundo lá comer uma empadinha, né? Convida mais uma vez. Sempre. Avenida Doutor Vieira de Carvalho, 154, serão todos muito bem-vindos. Segunda a segunda, viu, gente? Segunda a segunda. Seria possível dar algumas, assim, orientações no sentido de buscar informação? Dá um site, então, para as pessoas. Olha, o que é importante, para quem deseja entrar nesse processo, fazer parte do cadastro, né? É importante, busquem os sites da Vara da Infância e da Juventude da sua cidade ou da sua região. Lá vai ter uma comissão especial de adoção. Outro site que é muito importante é o da OAB, da Ordem de Advogados do Brasil, de São Paulo, que pode ser oabsp.org.br e tem uma comissão também especial de adoção. E ainda tem aplicativos, né, que vocês podem procurar, que ajudam a orientar também e apoiar aqueles que querem ser pais adotivos. Obrigada, viu, gente? Parabéns vocês dois, viu? Mande beijos e beijos dos filhos. Obrigada, doutora. Maria Helena, beijo. Levi O pessoal quer que a pauta continue depois, tá? Certo, a gente continua a adoção. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Vai Brasil! Vamos amanhã. Amanhã vai ter um programa bem maravilhoso, um reprise aqui, porque tem apresentador, mas os convidados não querem vir porque é na hora do jogo, tá? Então, um beijo no coração. 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau!